sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia, glória a Deus, amém, não é? Esse hino é uma oração, ele toca. É impossível, né, a gente colocar o nosso coração na letra e não chorar, porque é uma oração, né? Mais perto quer estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Nós lemos em Provérbios no início do culto, e este versículo me chamou a atenção, que diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, né? Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. O homem encontra justificativa para tudo quanto faz. E quando ele está errado, ele reconhece que ele está errado e joga a culpa no outro. Ah, foi fulano que me obrigou a agir dessa maneira. Mas a Bíblia diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. E no versículo 25 de Provérbios, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à perdição. Olha só o que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à perdição. Então, amados, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós somos guiados pelo nosso coração. Ah, eu penso assim. Não, nós não temos direito de pensar assim ou acolá. Tá? Nós somos chamados para servir a Deus. Então nós precisamos nos adequar, né, com Deus e a sua palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o nosso caminho tem que ser seguir a Jesus. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo quer dizer, deixa os seus pensamentos, deixa o seu coração de lado, vem e segue-me. Isso é que Jesus falou, aquele que quiser servir. E eu estava meditando em 2 de Reis, no capítulo 5, nos fala a respeito de um homem que ele era poderoso. A Bíblia diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ele era um grande homem diante do rei. Ele era um homem de renome e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém era leproso. Mas o que me chamou a atenção no metrô, que eu estava lendo este versículo, a Bíblia diz que ele era um homem de muito respeito diante do rei. Mas por quê? Porque através dele, através de Naamã, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deu livramento aos sírios.
Os sírios alcançavam grandes vitórias através do comando de Naamã. Mas Naamã era um homem leproso, e porque ele alcançava muitas vitórias, ele alcançou diante do reino e diante do rei muito respeito, todos admiravam ele. Mas ele era um homem leproso. Deus estava agindo através de um homem leproso. Os irmãos estão entendendo? Porque a Bíblia diz, está bem escrito aqui, ele era um homem de muito respeito, porque por ele, Naamã, o Senhor dera livramento aos sírios. Amém. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado preso da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então os sírios, eles foram lutar contra Israel. Mas Israel estava em pecado. E Deus entregou Israel nas mãos dos sírios. Deus estava operando contra Israel, porque Israel se afastou do Senhor. Então Deus estava a favor dos sírios, a favor de Naamã, e através de Deus está a favor dos sírios de Naamã. O que aconteceu? Os sírios venceram Israel na guerra. E ele levou uma menina, né? Ele levou uma menina cativa. E essa moça foi levada para servir a esposa de Naamã. E o que aconteceu? Aquela menina, na casa de Naamã, a Bíblia diz que ela via Naamã, né, naquela condição leproso. E ela tinha pena de Naamã. Ela tinha dó de Naamã. Eu vejo que isso vinha de Deus. Há muitos sentimentos em nossos corações que não são sentimentos nossos. São sentimentos que vêm de Deus. Porque como podia aquela menina ter dó de Naamã? Naamã investiu contra Israel. Naamã venceu Israel. Naamã matou muitos amigos dessa menina. Talvez matou até os pais dessa menina. Mas ainda que não tenha matado os pais, mas Naamã, com os sírios, fez uma devassidão em Israel. Matou muitos em Israel. E aquela menina tinha pena de Naamã. Não é? Mas não é isso que Deus quer de nós? A Bíblia não fala que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Aquele sentimento, muito antes de Jesus falar isso, há centenas de anos depois, há muito antes disso, aquela menina já tinha esse amor pelo seu inimigo. Porque Naamã era inimigo daquela menina. Destruiu o povo de Israel, que é o povo daquela menina. Então Naamã foi, disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Aquela menina chegou para a esposa de Naamã e falou: oxalá, quem dera, se o meu senhor estivesse lá em Israel, estivesse lá em Samaria, porque lá tem um profeta, né? Pois este o curaria da sua lepra. Lá tem um profeta que poderia curar esta lepra. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Amados, e aquela menina falou com a sua senhora, e aquela sua senhora levou os ouvidos do seu esposo. Olha, aquela menina que você trouxe em Israel, falou que lá em Samaria, lá em Israel, tem um profeta de Deus. E este profeta pode curar a sua lepra. Naamã já havia com certeza tentado todos os recursos da sua vida. E não havia cura para a lepra. Né? Então quando Naamã ouviu aquilo, falou com o rei. E o rei falou assim: vou te dar uma carta, você vai levá-la ao rei. E quando você chegar lá, essa carta estará na mão do rei. E quando o rei de Israel ouviu, leu, né? Falou: olha, eu estou te enviando o meu servo Naamã para que eu cures a sua lepra.
A Bíblia diz que o rei na mesma hora rasgou as suas vestes. Ele se desesperou, por quê? Porque aquele exército que havia destruído Israel estava para voltar. Porque ele não ia conseguir curar a lepra de Naamã, então é uma desculpa que o rei que estava querendo, o rei da Síria, estava querendo para quê? Para voltar e destruir o resto de Israel. Né? Respondeu o rei da Síria. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de ouro, 10.000 mudas de roupa. Então ele levou um grande tesouro para que ele fosse curado da sua lepra. Ele era capaz de pagar qualquer coisa para ficar livre daquela lepra. Aleluia! Então levou ao rei de Israel a carta, que dizia, logo em chegando a ti essa carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que eu cures da sua lepra. Então o rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, que posso matar ou vivificar, para que este homem me envie, para que o rei me envie este homem para me purificar ele da sua lepra? O rei falou, porventura eu sou Deus, para poder vivificar, matar, vivificar? Não, eu não posso. A cura da lepra seria como ressuscitar um homem. Eu não posso fazer isso. Mas, vê como ele está buscando ocasião contra mim. Este rei só está caçando uma ocasião para vir e destruir o resto de Israel. Né? Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o rei de Israel que este rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo e saberás que há um profeta em Israel. Então quando Eliseu soube disso, né? Porque o rei rasgou as suas vestes, estava desesperado, chorando. Eliseu falou assim, olha, por que você rasgou as suas vestes? Manda ele vir a mim. Manda ele vir a mim, que todos saberão que há profeta em Israel. Aleluia. Aleluia. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne se tornará a ti, e ficarás purificado. Olha, quando aquele homem chegou, aquele comandante, com seu exército, parou de frente da casa do profeta. O profeta nem sequer saiu à porta para falar com Naamã. Mandou o ajudante dele, o servo dele, falou, olha, vai lá e fala com Naamã, para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele vai ficar purificado da sua lepra, que se tornará sã como uma criança. Quando Naamã, porém, ficou indignado, irmão Toninho, Naamã ficou indignado, revoltado, porque ele havia vindo de longe, e ele vinha na esperança, ele creu na palavra de uma menina, ele não creu na palavra de um homem, ele não creu na palavra de uma mulher, ele não creu na palavra de um rei, não, ele creu na palavra de uma menina, porque ele estava desesperado. Quando nós estamos desesperados, nós cremos na mínima condição de esperança. Nós depositamos aquela confiança naquilo, porque nós vemos que a única saída, e Naamã viu naquela menina, nas palavras daquela menina, a única saída. A menina diz que há um profeta em Israel, então eu vou lá, e eu vou levar muito dinheiro, eu vou levar muitas roupas, eu vou levar um grande tesouro, e eu vou dar tudo para ser curado desta lepra. Mas quando ele chegou, naquela esperança, naquela expectativa, né? Aí chega um mensageiro do profeta e fala assim, ó, você vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão.
A Bíblia diz, eu vou ler para os irmãos, que ele, Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo, resmungando, Toninho, achando ruim, revoltado, porque acabou a esperança dele. Ele veio de longe esperançoso, mas o profeta nem o recebeu, não quis receber ele. Como nós ficamos, Como nós ficamos chateados, revoltados, quando às vezes nós precisamos de um benefício na prefeitura, nós precisamos de um benefício do governo, e nós vamos lá à prefeitura tentar falar com o prefeito, e o prefeito não nos recebe, então nós ficamos indignados, E foi assim que Naamã ficou indignado, dizendo, eu pensava, certamente ele sairá a ter comigo, e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Nós temos os nossos pensamentos. Quando nós queremos uma coisa, às vezes nós ditamos normas para aquela coisa. Eu quero que seja assim, eu penso que vai ser assim. Mas, amados, o agir de Deus é totalmente diferente. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Deus não vai agir em nossas vidas segundo os nossos pensamentos. Deus não vai agir em nossas vidas segundo o caminho que nós traçamos. Aleluia! Bendito seja Deus. Não foi isso que nós vimos alguns dias atrás? Que José sonhou que ele iria reinar sobre os seus irmãos? O que ele pensava? Ele pensava que de repente os seus irmãos iam entender e todos iriam se curvar diante dele, Mas em vez dos irmãos dele respeitá-lo, os irmãos dele passaram a odiá-lo, e os irmãos dele queriam matá-lo, e os irmãos dele tentou matá-lo e o vendeu como servo, como escravo no Egito. Vendeu as amalequitas que o levaram para o Egito. Mas quando Deus está operando, amado, não é segundo o nosso coração, não é segundo a nossa maneira de pensar, não é como nós queremos. Ele age segundo a vontade dele, Por isso mesmo que Jesus falou, que seja feita a tua vontade e não a minha. Amados, e nós precisamos entender a vontade de Deus. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus, porque ela é o melhor para nós. Mas Naamã ficou revoltado, e ele começou a resmungar, e ele diz, eu pensei que ele ia sair para fora, que ele iria me respeitar porque eu sou comandante da Síria, e a Síria venceu Israel, ele ia chegar me chamando de Senhor, ele ia chegar com todo respeito diante de mim, como todo mundo, e ele iria clamar ao seu Deus, iria colocar a mão sobre o leproso e iria me curar. Agora ele nem saiu para fora, eu nem vi a cara dele, ele mandou um servo falar comigo. Aleluia! E ele continuou dizendo, não são porventura os rios Abana e Papá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele falou, tudo bem, já que eu tenho que mergulhar nas águas, então tá bom, mas por que não é no rio Abana ou então no rio Papá? Os rios de Damasco, eles são melhores que o rio de Jordão. O rio de Jordão é um rio sujo. Ali Naamã estava ditando normas para ser curado. E às vezes nós ditamos normas, para ser purificados dos nossos pecados. Aleluia! Nós ditamos normas para alcançar o perdão de Deus. Tem que ser assim, tem que ser acolá. Não, amados, é segundo a vontade de Deus. Deus tem uma maneira de agir em cada vida. Aleluia! Bendito seja Deus. Não é só José que pensava que Deus iria erguê-lo, Moisés também lá no Egito, ele pensou que o Senhor iria livrar o povo de Israel de suas mãos.
Então ele começou a agir, ele já foi matando o egípcio, porque a Bíblia diz que ele julgava que o povo entenderia que o Senhor havia de libertar o povo de Israel através de suas mãos. Porque ele pensava, não foi a rua, eu sou israelita, o Senhor me levou, agora eu sou um dos príncipes do Egito, então Deus vai operar através de mim. Mas o que aconteceu? Deus o jogou para baixo. E Faraó passou a persegui-lo. E ele teve que fugir de Faraó. Ele teve que virar pastor de ovelha. O príncipe do Egito virou pastor de ovelhas por 40 anos. Imagina a decepção de Moisés, sendo príncipe do Egito, pensar que o Senhor havia de libertar o povo de Israel de suas mãos e de repente se tornar um pastor de ovelhas e criar família longe do Egito. Mas na hora certa, Deus agiu e nós sabemos o final da história. Moisés se tornou o libertador de Israel. Moisés se achegou a Deus. Moisés teve a oportunidade de contemplar a glória de Deus. E ele obedeceu a palavra de Deus. E ele se tornou rei de Israel. Mas Naamã estava revoltado. Não, os rios Abana e Papá são melhores que o rio Jordão. Mas os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, aqueles que foram com ele, aqueles que carregaram o tesouro que Naamã levou, que carregou aqui, levou o carro aqui. Tendo o rei Hidatá, perdi aqui onde é que fala o que ele levou. 10 mil, está aqui, ó. Ele levou a carta, foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, cada talento 40 quilos, 10, então quer dizer, 40 quilos, 10 talentos de prata, 400 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Então aqueles mesmos servos que ajudou ele a carregar, que carregou o tesouro para ele, chegaram para ele, ó meu Senhor. Diz aqui, os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo, meu pai, né? Meu Senhor, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura o Senhor não teria cumprido? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Eles chegaram, ô meu Senhor, pensa com a gente. Olha, se aquele profeta te pedisse algo difícil, algo muito difícil, te pedisse uma fortuna maior do que essa que você trouxe, né? Se ele te pedisse qualquer coisa, o Senhor não daria? Agora ele simplesmente mandou o Senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que coisa mais simples, não custa 1 centavo. Eu estou falando do nosso dinheiro hoje, né? Mas ele levou uma fortuna de dinheiro. Não custa 1 ciclo, não custa nada. O senhor só vai mergulhar, só vai entrar nas águas do Rio Jordão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7. O senhor vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, não vai te custar nada. Essa é a palavra do homem de Deus. Aquilo convenceu Naamã. E a Bíblia diz, dizendo, desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Agora preste atenção, irmão. Não é conforme a palavra de Deus, não. Conforme a palavra do homem de Deus. Porque naquele tempo nem tinha os escritos. Né? E se tivesse algum escrito, não tinha. Obedece a palavra do homem de Deus, vamos ver o que acontece, porque não faz diferença nenhuma. Se o senhor sair leproso de lá, o senhor já é um leproso. Né? Claro que eles não iam falar isso com ele, com o comandante, porque ia ficar mal para ele, porque ia ter ser morto. Mas
Não vai fazer diferença nenhuma se o senhor sair de lá leproso, o senhor já é leproso. E aquelas palavras convenceu o comandante Naamã a descer do Rio Jordão. E ele chegou diante do Rio Jordão, desceu, mergulhou uma vez e ele saiu leproso. 2 vezes ele saiu leproso. 3 vezes saiu leproso. 4 vezes leproso. 5 vezes leproso. 6 vezes leproso. E se ele saísse do rio, eu quer saber de uma coisa? Eu vou embora daqui. E ele não cumprisse a 7ª vez, vocês acham que ele seria purificado da sua lepra? Não, porque a palavra foi 7 vezes no Rio Jordão. Ele estava no lugar certo, no Rio Jordão, mas havia, né, a determinação de 7 vezes. E quando ele mergulhou a 7ª vez, e ele levantou, a sua pele era como purificada, totalmente purificada, de um homem comum, como de uma criança, né? Então, e a sua carne tornou-se a ele como a carne de um menino, e ficou purificado. Aquele homem todo cheio de ferida, com seus dedos, né, já desfigurando, o nariz desfigurando, todo feridas onde impossível de achar um lugar são. Ele recebeu o seu corpo, a pele como de um menino, totalmente purificado. Por quê? Porque obedeceu a palavra de um homem de Deus. E aí o que aconteceu? Aí ele voltou, não, vamos embora não, vamos voltar à casa do profeta, porque agora eu quero agradecer ele. Eu tenho gratidão para com ele. Aleluia. E a Bíblia diz que assim, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Agora ele reconheceu que somente em Israel havia Deus. Um povo que ele destruiu. Ele não conseguiu nem pensar, né? Nem pensar no que ele fez com Israel e Deus permitiu. Entendeu? Ele não, aqui a Deus. Eu não sei por que nós vencemos o povo de Israel, mas aqui a Deus, porque ele não tinha conhecimento. Mas a verdade é porque Israel estava infiltrado no pecado, no adultério, na idolatria, e Deus, Israel se afastou do Senhor, porque o Senhor não se afasta de ninguém. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é isso? Então o desejo de Deus é que nós nos achegamos a Ele, que nós deixemos todo o nosso pensamento negativo e abraçamos a palavra de Deus. Aquele homem, ele não pensou, não, mano, vai ter Deus em Israel, nós destruímos todo Israel. Não, mas ele viu o benefício que ele recebeu. Algo que muito mais estrondoso do que vencer reino. É como ressuscitar um morto. Ele foi purificado da sua lepra. Então ele falou só em toda a terra, diz ele: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão somente em Israel. Agora peço-te que do teu servo recebas um presente. Aí ele apresentou o seu presente a Eliseu. Quando ele voltou para agradecer, Eliseu não mandou o seu servo. Porque quando ele chegou para falar com o profeta, para ser curado, ele chegou com altivez. Ele chegou como comandante. Ele chegou como aquele que toda a terra treme diante dele, mesmo ele sendo leproso. Então Eliseu não o recebeu. Mas agora ele voltou com o coração quebrantado. Ele foi curado da lepra.
Ele estava com seu coração cheio de gratidão. Então aí Eliseu recebeu. E ele quis dar o presente que ele trouxe, né? 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 multas. E o que foi a resposta de Eliseu? Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não receberei. Naamã insistiu com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Por quê? A palavra de Deus é, né? De graça recebeste, de graça dai. Eliseu recebeu de Deus o dom, o poder de ressuscitar os mortos, de curar os leprosos, de fazer maravilhas, de abrir as águas para sua capa, do jeito que Elias fazia. Então porque as coisas de Deus, o que está escrito no futuro, muitos já se cumpriram no passado. Como eu falei, aquela menina amou o seu inimigo muito antes de Jesus o falar, né? E agora Eliseu falou: não vou receber. E aí o que Naamã falou? Então, ao que disse Naamã: seja assim, contudo dê ao teu servo terra que bate para carregar 2 mulas. Então Naamã pediu: já que o senhor não vai aceitar o meu presente, então eu quero pedir um presente. Me dê 2 mulas, me dê terra suficiente para carregar 2 mulas, né? Por quê? Porque eu jamais vou me prostrar em terra, né? Em terra estranha que não seja terra de Israel. Diz aqui: dê ao teu servo que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Agora Eliseu, Naamã não chegou como no passado, como comandante, ele chegou como servo. Ele falou: tá, o teu servo, eu agora sou o teu servo, eu estou pronto para obedecer. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Então me dá terra suficiente para carregar 2 mulas, porque nunca mais eu vou me prostrar diante de outro Deus, senão Deus de Israel. Então ele considerava aquele homem que desconsiderou o Jordão, irmã Elisete, né? Ele desconsiderou o Jordão. Ele falou: os rios de Abana e Papá são muito melhores. Ele humilhou o rio Jordão. Agora estava pedindo um bocado de terra para carregar 2 mulas, porque ele iria fazer o seu altar, o seu lugar de oração com a terra de Israel. Não é tremendo? Né? Desprezou antes, agora está exaltando. Aleluia. Este é o nosso Deus, amado. Por isso a palavra de Deus nos diz que há caminhos que ao homem parecem retos, mas o seu fim é a perdição. Provérbios capítulo 16, né? Há caminho, o que nós pensamos. Por que as pessoas andam erradas? Porque pensam que estão certas. Porque pensam que estão certas e assim anda errado, né? Mas quando a pessoa dá crédito à palavra de Deus, assim: eu não vou mais ser guiado pelo meu coração, eu não vou mais ser guiado por fulano, nem por ciclano, nem pelo pastor, nem pelo padre, nem pelo pai velho, eu não vou ser guiado por ninguém, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Aleluia. Então aí estará sendo guiado pelo próprio Deus. Amém. Bendito seja Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos ricamente e completar essa mensagem em cada coração. Guarda bem o que está escrito, né, nessa história, o que está escrito em Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, e pensa, né? Naamã pensava que tinha que ser do jeito dele. Não foi.
José pensava que seria do jeito dele, não foi. Moisés pensava que seria do jeito dele, não foi. A nossa vitória está em seguir o nosso Deus. Amém? Amém, Senhor. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra e que ela possa fluir em nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que nos alimenta, que nos vivifica, que nos santifica. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, abre os nossos corações, os nossos entendimentos, para que possamos obedecer a Tua palavra, que nós possamos reconhecer que em nós mesmos não há bem algum, mas somente em obedecer a palavra do Senhor. Abençoa cada vida neste lugar, abençoa, Senhor, os Teus servos em toda a face da terra, abençoa a Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Deus, porque nós precisamos do Senhor todos os instantes da nossa vida. Bendito seja Deus, nos ajuda a nos achegar a Ti, para que o Senhor possa se achegar a nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, bendito seja Deus, aleluia. Deus abençoe minha irmã. Pai Senhor, Deus abençoe ricamente. Não some não, não sei Tamar. Pai Senhor, Tamar, né? Deus te abençoe. Caminhou com a gente quanto tempo aí. Mas está voltando, em nome de Jesus. Pai Senhor. Esse aí foi desde o início da igreja. Ele é desde o início. Sabe, né, Tamar? Ele já caminhou, viu com a gente. Irmão Itamar, desde o início, né, irmão Itamar? Quem tem... Volte para o Senhor, em nome de Jesus.